Colton Burpo. O nome talvez não te traga à memória quem ele seja, mas muito provável você conhecer a história de Colton, que virou livro e filme. Colton nasceu em Nebraska, nos Estados Unidos, no dia 19 de maio de 1999. Filho de pastor, nascido em um lar cristão, Colton Burpo era uma criança feliz e saudável. Porém, em março de 2003, a família de Colton passaria pelo que podemos chamar de pesadelo da vida real. Colton Burpo começou a sentir fortes dores na barriga e começou a apresentar uma febre acima dos 39 graus. E para alguns médicos, o quadro não passava de uma gripe. Mas ao passar dos dias, os sintomas pioraram e os pais de Colton, Todd e Sonja, correram com o garoto para o hospital, até que uma nova avaliação médica mais precisa constou que um apêndice havia se rompido. A situação de Colton não estava nada boa e imediatamente o garoto foi conduzido ao centro cirúrgico. Os médicos alertaram sobre a gravidade da sua saúde. Os pais de Colton estavam angustiados, pois a situação em que o garoto se encontrava parecia dizer que a qualquer momento eles receberiam a notícia da partida do filho. O pai de Colton foi para uma sala fechada, onde começou ali uma oração seguida de vários questionamentos. E irritado com toda aquela situação delicada que estava vivendo naquele momento, Todd chegou até mesmo a dizer a Deus se valia a pena ser pastor. O tempo foi passando, até que os pais foram alertados pela equipe médica que a cirurgia havia terminado e que Colton estava respondendo bem aos procedimentos. O sofrimento de toda aquela situação de quase morte havia acabado, porém o que os pais de Colton não imaginavam é que aqueles momentos mais tenebrosos naquele hospital haviam concedido a Colton uma das experiências mais marcantes de sua vida e que seria contada em grande parte do mundo. O garoto começou a relatar a seus pais que havia visitado o paraíso. Seus pais, no entanto, não deram tanto crédito logo de início, e Colton insistia em dizer a seus pais sobre a sua experiência. E quando Colton relatou outros momentos dessa visita ao céu, alguns relatos começaram a chamar a atenção de seus pais. Colton contou que em um determinado momento daquela cirurgia, ele saiu de seu corpo, e ele também alega que os anjos cantavam enquanto ele estava dormindo naquele processo cirúrgico. Colton disse também ter visto Todd, seu próprio pai, orando naquela sala do hospital. Surpreso, seu pai perguntou o que mais o garoto havia visto. Colton relata que foi levado ao paraíso pelo próprio Jesus e que lá encontrou o bisavô que havia falecido quando seu pai tinha apenas 7 anos de idade. Seu pai então pegou uma fotografia e logo de imediato Colton reconheceu o bisavô. Colton relatou detalhes de um cavalo cheio de cores a qual Jesus andava nele. Outro relato que impactou seus pais foi quando Colton disse que havia conhecido sua irmã que morreu em um aborto espontâneo. Como Colton não sabia desse relato, nem havia conhecido seu bisavô, realmente seus pais tiveram a certeza que cada episódio narrado por Colton era real. Os boatos então começaram a se espalhar rapidamente pela cidade, e havia aqueles que acreditavam na experiência do garoto, como aqueles que dizia ser alucinação ou até mesmo uma história criada. Mas não acaba por aí. Todd, o pai de Colton,
Certo dia, estava vendo uma matéria sobre a artista Akiane e ficou surpreso ao ver que a garota também havia tido experiências sobrenaturais com Deus, assim como seu filho. Até que em um determinado momento da matéria aparece a pintura do quadro Príncipe da Paz, a qual levou o nome de Akiane por todo o mundo, devido à história por detrás dessa obra. E quando Colton se deparou com a pintura, sua reação foi de grande espanto, pois o mesmo Jesus que o levou ao céu, segundo Colton, era o mesmo Jesus que estava pintado naquele quadro. A história de Colton virou livro, que foi campeão em vendas, e virou um best-seller no mundo inteiro. Hollywood também se interessou pela história do garoto, que virou filme e foi um grande sucesso em bilheteria. Essa foi a história de Colton Burpo.